Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma comparação entre dois índices de vegetação que são muito utilizados para análise de imagens de satélite. Vou fazer a comparação do NDVI e o outro índice que é o EVI. Então fique para o vídeo. Bom, pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, que ajuda muito o canal. Agradecer aí a todos que estão se inscrevendo também. Todo dia, toda semana nós estamos tendo mais e mais inscritos. Então agradeço muito vocês aí por essa força com o canal. Bom, primeiro eu vou falar aqui, né, nos vídeos passados eu falei um pouco de NDVI, fiz um estudo de caso de uma área com o NDVI, que é um índice onde você tem ali uma medição, você tem ali um estudo, uma avaliação da quantidade de biomassa verde que contém nas folhas das plantas, né, de uma determinada região e como a gente consegue analisar esses dados. Também no outro vídeo passado, com os mesmos dados da imagem de satélite, eu falei um pouco sobre NDWI, que é referente à umidade. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses índices aí que ajudam muito nas análises de imagem de satélite, acessar esses vídeos, vou deixar aqui os cards no vídeo aqui, no decorrer deste vídeo. Então, o que são os índices? Né? São correlações entre as diferentes bandas de imagem de satélite, onde você gera ali informações que são normatizadas, né? Elas são padronizadas, onde você consegue comparar os dados de uma região com outra. Então, qual que é o grande desafio? Né? Muitas vezes você ter um padrão de referência. Então você faz uma análise de satélite de uma área e aí você olha e aí como que eu comparo, eu sei que aquilo está bom, como que aquilo lá está ruim, se está adequado ou não está adequado. Então os índices de vegetação são muito utilizados para monitoramento de vegetação nativa, monitoramento de áreas desmatadas e também é muito usado na agricultura para você ver ali o desenvolvimento de alguma cultura agrícola, ou então se essa cultura está tendo alguma praga, alguma coisa, alguma característica que está prejudicando seu desenvolvimento. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse tipo de análise, deixe aqui nos comentários que eu monto um vídeo bem completo fazendo uma comparação de imagens de satélite. Então eu estou aqui com imagens do satélite Sentinel-2, tá? Que eu baixei ali do sistema do Copérnicos, que eu também ensinei como baixar, usando aqui, vai estar também no card aqui do vídeo, tá? Como baixar essas imagens. E algo, né, que muita gente não entende ainda de imagem de satélite é que quando você baixa a imagem, ela não vem aquela imagem como nós vemos assim, por exemplo, no Google Earth, né, já montadinha, colorida e tal. Não. Ela vem em tons de cinza, em escala de cinza, variando aí de 0 até o número que é correspondente ao valor daquele pixel. E aí, por meio de correlações com essas bandas, você gera as imagens coloridas, com cor verdadeira, falsa cor, infravermelho próximo, e também os índices que nós vamos trabalhar. Então, assim, a imagem ela é dividida em várias faixas do espectro da luz, né, da radiação eletromagnética. Então, nossos olhos enxergam aquele espectro do visível, né, que vai do violeta até o vermelho, né, na verdade, do vermelho até o violeta. Né? Então, quando você chega ali no infravermelho, que é um comprimento de onda anterior ao vermelho, nosso olho já não enxerga, mas o satélite enxerga. Igual ao ultravioleta, são radiações que nossos olhos não enxergam, mas o satélite consegue captar. Então aí, né, os satélites são desenvolvidos para poder, com várias bandas, para vários comprimentos de ondas, que são direcionados a estudos específicos. Né? Eu trabalho muito mais com o uso do solo, então eu não uso muito algumas bandas que inclusive tem no Sentinel, que tem no Landsat, que analisam substâncias na atmosfera, nuvens e tudo mais. Para mim, inclusive, nuvens é um problema, né? Porque acabam me restringindo a áreas de trabalho. Então, aqui a gente tem
As imagens as bandas do Sentinel, eu peguei todas as bandas para poder aqui vocês terem uma noção, vocês verem aqui como vem informação por imagem de satélite, por isso que elas geralmente são muito pesadas. Sentinel tem uma resolução de 10 metros, tá, por pixel, então o pixel dele tem 10 metros, ó, pode ver que ele é bem detalhado, né? Deixa eu fechar aqui, deixar dentro do espectro do visível, tá? E a gente tem aqui o infravermelho. Então, nós temos aqui a banda 2 para o Sentinel, tá? Isso aí varia um pouco de satélite para satélite. Antes de você trabalhar com satélite, você tem que saber qual é a banda respectiva para cada um. Então, nós temos a banda do azul, a banda do vermelho, banda do verde, desculpa, azul, verde, vermelho, e aqui é o infravermelho próximo, que é uma banda muito importante que nós vamos usar. Até deixo aqui uma ressalva, né? A água ela absorve muita radiação do espectro do infravermelho próximo. Então vocês podem ver aqui, a gente tem o rio Tietê, né, que é represado aqui pela barragem de Ibitinga. Como que ele fica escuro, né? Ele realça. Então é interessante isso aqui para a gente fazer análise de água. Bom, então como nós não vamos usar todas essas bandas, a gente já pode excluí-las aqui do QGIS, tá? Então a gente põe aqui remover camada e remover camada, essas camadas. Eu vou manter apenas as 4 camadas aqui. A 8 é do infravermelho, a 4, né, como eu falei, é do vermelho, verde e azul. São as camadas que a gente vai usar para fazer a banda aqui, para fazer o NDVI e o EVI. Então, para o NDVI, nós vamos gerar aqui, vamos fazer o raster, calculadora raster. Vamos pegar aqui um artigo da Embrapa e temos aqui a fórmula, né, a equação do NDVI. Então a gente tem radiação infravermelho próximo menos a radiação do vermelho dividido por vermelho próximo mais radiação do vermelho. Então vamos lá. Parênteses, para a gente fazer primeiro a conta de subtração aqui primeiro. Então, infravermelho próximo menos o vermelho. E agora a gente faz a divisão. Né? Colocamos aqui o operador de divisão, de novo o parênteses, infravermelho próximo, mais o vermelho, e fechamos aqui. Salvamos aqui com o nome que a gente quer trabalhar. Então, vamos colocar aqui numa pasta o NDVI. Salvar. Então, nós temos aqui, vamos gerar o nosso NDVI para essa imagem do Sentinel. Como a imagem é muito grande, então vai demorar um pouquinho o processamento, depende muito do seu computador para ver se ele vai, o tempo de processamento, tá certo? Então, vamos aguardar aqui e a gente já volta quando a imagem já estiver pronta. Aqui, então, geramos o nosso NDVI, o valor de -1 como mínimo, e a máxima de 0,62. Tá? Então a gente vai mudar aqui a cor, banda simples de falsa cor, de -1 vamos deixar em vermelho, e quanto mais vegetação, no verde. Então temos aqui o nosso NDVI gerado, né? A água, aqui o valor da água ficou perto do zero, ficou muito próximo do zero, e a gente teve aqui alguns pontos, né? Um ou outro negativo, mas na verdade foi aqui na borda da imagem, tá? Então, nós tivemos esses valores, vamos ajustar aqui, porque esse -1 ele está fora da curva. Vamos colocar ali 0 a 1, dividido aqui em contínuo, pode ser em 5 classes, para a gente poder enxergar melhor. Agora ficou. Vamos aqui diminuir. 6, que era o maior, né? Então 0,6. Vamos ver aqui se melhora. Aqui melhorou a visualização. Tá? Quando eu mudo aqui a parte de visualização, não significa que eu alterei os dados do raster. Tá? Ele continua com os valores normais, mas eu só mudei a visualização. Se eu quiser alterar aqui a classificação do NDVI, eu tenho que fazer
o reclass desse raster que eu já ensinei também em outro vídeo. Então, como nós vemos aqui, o NDVI, ele para água, ele sempre assume um valor muito baixo, sempre no negativo ou no próximo de zero ali, tá? Porque ele não tem reflectância do infravermelho, é muito baixo a reflectância de água para o infravermelho. Já a vegetação não, então a gente tem lugares onde tem vegetação, né? Tá aqui com verde, e onde tem terra nua já está mais amarronzado, ó, que ela tem menos reflectância também, tanto do infravermelho quanto do do vermelho. E nós temos aqui a parte da cidade, tá? Se eu não me engano aqui, acho que é Novo Horizonte ou Ibica. Peguei aqui para Novo Horizonte, acredito que seja Novo Horizonte, essa cidade. Então, NDVI baixíssimo para a cidade, tá certo? Tem muito pouca vegetação aqui na cidade, acho que se não me engano. E agora vamos gerar o EVI. Qual que é a diferença do EVI? Vamos ver aqui nesse artigo da Embrapa. O EVI ele é um índice melhorado, tá, em relação ao NDVI. Por quê? Porque ele tem algumas correções em relação ali à parte de influência da atmosfera. Tá? E aí ele tem alguma parte de melhoramento em relação ao, ao também a formação de dossel. O NDVI ele é muito focado na parte de clorofila, enquanto o EVI ele já é mais na biomassa em geral da planta. Então nós temos a equação do EVI, que é o G, que é um fator que o pessoal usa ali como com valor de 2,5 como padrão, tá? Para muitas imagens satélite, né? Geralmente você usa o MODS e tal. Já vi outras pessoas usando esse mesmo fator para outras imagens também, como Landsat, Sentinel, tá? Então é uma constante ali que o pessoal aplica. Pode ser que para outro satélite ocorra aí alguma uma variação desse índice, mas nas pesquisas aqui, na literatura que a gente usa, não tem nada. Então a gente tem ali a correlação, né, do infravermelho próximo, com outro índice também, que eles são coeficientes C1, né? Temos aqui o vermelho, a banda do vermelho. Temos também a banda do azul, tá? Que é onde você vai fazer ali a correção do relacionada à atmosfera, que é a banda 2 no Sentinel. E mais um outro fator de fundo, que é o L, né, que o pessoal usa como dado 1. Então o EVI ele não vai te dar ali aquele dado, como a gente tem ali o NDVI que está variando de -1, de 0 a 1. Né? Ele vai dar um outro tipo de valor, vai dar um outro tipo de range. Então vamos ver como que ficaria esse dado aí para a nossa área. Então vamos gerar então o EVI seguindo aqui a equação que a Embrapa nos informou. Vou deixar aqui para poder fazer para a gente copiar aqui a equação. Então, raster, calculadora raster. Vamos gerar então EVI. Aqui está o nome, EVI. Depois de gerar, a gente faz uma comparação de como é que como que funciona, qual que foi o resultado. Então nós temos aqui primeiro o G, que é 2,5, vai ser multiplicado depois de tudo, então é 2,5, multiplicando. Abrir dois parênteses, você pode abrir até, é que aqui não tem, né, colchetes, então vamos abrir dois parênteses. A banda do infravermelho próximo, banda 8, menos a banda vermelha, fecha parênteses, vamos ver se aqui fechou já, parênteses, dividido pelo, abre parênteses aqui, pelo infravermelho próximo, o valor de C1, que é 6, vezes o vermelho, banda do vermelho, o valor de C2, que é 7,5, multiplicando
pela banda 2, azul. O L, C1. Cadê o 1? Mais um, fecha parênteses, fecha novamente parênteses, tá? Então, primeiro eu vou fazer, ela vai fazer essa operação, depois ela vai fazer esta operação. Depois de fazer essas duas operações, o resultado desse vai ser dividido por esse, e aí então multiplicado por 2,5, tá certo? E aí a gente faz aqui a multiplicação. Está dando uma expressão inválida, não sei se é porque eu coloquei ponto. Agora está valendo. É isso mesmo. Eu tinha colocado vírgula e o QGIS aceita apenas ponto. Então vamos lá e dou OK. Vamos aguardar o resultado para o EVI, que demora um pouquinho também, igual ao NDVI. Aqui foi gerada a imagem do EVI, né? Então ela está aqui com uma escala meio estranha de cor, mas vamos fazer aqui a propriedades falsa cor. Então ele está variando de menos 1780 até mais 1780. Vamos ver se aqui a gente melhora visualização. Perto de aqui como que a gente melhora essa. Então vamos alterar aqui a nossa visualização. Como tem uma variação muito grande entre o mínimo e o máximo, nós vamos usar aqui a classificação por quartil. Então, vamos classificar e aplicamos. E aqui então a gente tem o nosso dado do EVI para a região, né, que é a área de estudo nossa. Então nós temos aqui, ó, a água vai estar com uma banda muito próximo do zero, tá certo? Podemos até restringir o vermelho, está tudo muito perto do laranja. Aplicamos aqui, classificar, mínimo e máximo. Então vamos lá, intervalo igual. É melhor a gente deixar mesmo com menos 7870. Partiu, classifica. Beleza, deu um resultado legal. Então a gente tem aqui alguns dados, né, do EVI. Então ele dá um range diferente de informações. Você tem essa capacidade aí de descontar a influência da atmosfera, né, aqui da vegetação, na análise da vegetação. Então a gente tem aqui, ó, que nós conseguimos ver na escala de cor, tá? Que onde você tem baixa vegetação, ela está muito mais amarelada. Então ela vai estar ali indo para uma parte vai estar em amarelo, mas vamos ver aqui, ó, tem uma região aqui mais em vermelho. Então, pelo que estou vendo aqui, onde você tem uma cor, um índice menor, um valor mais negativo, você tem mais vegetação nativa. Tá? Então, isso aqui é interessante usar o EVI. Eu uso muito mais o EVI, mas o EVI ele é um índice muito bacana. Então, como a gente pode ver, ó, nós tivemos aqui uma análise interessante. Então, acho que até o EVI eu tenho que fazer ele ao contrário. Vou inverter o meu gradiente de cores. Invertiu, classifica, vamos lá. Acho que agora está muito mais fácil da gente visualizar, né? A parte de rio manteve mesmo o valor intermediário, mas comparando aqui o EVI com o NDVI, né, aqui a gente tem uma vegetação mais rala e uma vegetação aqui muito mais densa. Aqui é uma área de vegetação nativa, eu conheço bem essa região aqui, é de Salles. E dá para ver até a estrada atravessando. Já com o EVI, a gente também consegue ver. Ó. Então você pode ver que ele parece que ele tem uma granulometria ali, ele tem uma análise um pouco mais diferenciada da vegetação realmente. Então vamos montar aqui a gente fazer outra análise para poder ver citar como é que a gente consegue interpretar essas informações. Então a gente vai em miscelânea, mosaico. Eu quero fazer uma banda com cor verdadeira. Tá? A cor verdadeira é bom para a gente dar uma olhada. Aqui
para a nossa imagem do Sentinel. Que aí a gente vai e sobrepõe os dados e nós olhamos aqui, analisamos a informação do NDVI e do EVI usando a imagem do Sentinel. Tá com escuro. Temos aqui a vegetação, ele está meio bagunçado. Esse é o 321, esse aqui mesmo. É a cor que o QGIS escolheu. Bom, então nós temos aqui a parte de vegetação está muito escura, tá? Consegue aumentar aqui um pouco com o brilho. A gente tem os dados de vegetação. Vamos analisar essa parte aqui. Então, conforme a gente está vendo aqui, né, isso aqui é uma imagem até atualizada de 3 de dezembro de 2023. Então, nós temos a vegetação, as áreas de terra nua e uma parte aqui, provavelmente é cana-de-açúcar em desenvolvimento. Então, foi uma área que foi colhida, ela está crescendo. Ou ela foi plantada agora, ela está crescendo. Usando o índice NDVI, a gente tem aqui, ó, verdes mais misturado com amarelo, mostrando que aqui a vegetação não está muito. E aí aqui a gente tem uma vegetação já mais desenvolvida. Mesmo assim, interessante, né? Mesmo sendo uma mata nativa bem fechada, você tem alguns pontos onde você tem menos biomassa. Então isso daí significa o quê? Quando você tem a vegetação nativa, não significa que o seu NDVI vai ser muito alto. Ele vai estar relacionado à quantidade de biomassa verde. Então, quando você tem ali, às vezes é uma época de pouca chuva, está um pouco mais seco, caiu as folhas das árvores, ou até o tipo de vegetação nativa, né? Cerrado, ele é um pouco mais, aí é uma região meio, não digo uma transição assim, mas tem um pouco de cerrado também, é uma região de Mata Atlântica semidecidual, onde ela tem a característica de perder algumas folhas durante a época de estiagem. Então aqui a gente tem uma biomassa menor do que comparado ali com outras áreas de vegetação com árvore de grande porte. Se você pegar a Mata Atlântica do litoral, ela tem uma quantidade de biomassa verde muito maior do que as árvores do interior do estado de São Paulo. Então não significa que aqui a vegetação nativa ela esteja doente, ou esteja degradada tal. Não significa isso. Ela pode ser alguma variação sazonal ou pode ser alguma influência, algum fator de solo aqui também nessa vegetação. Ou também pode ser que ela tenha sido queimada um dia e ela está se regenerando. Tudo isso a gente tem que sempre analisar de acordo com o histórico da área. Então temos aqui a vegetação, bastante vegetação. Vamos ver como o EVI me mostrou esses dados. Aqui o EVI, ó, onde você tem menos cobertura vegetal, ele já deu um valor já mais contundente de pouca vegetação, de pouca biomassa. Em comparação com o NDVI, ó, aqui a gente tem um pouco ainda, né, mas aquele deu que tem mais vegetação, né, então deve ser aqui o que? Não só a parte de foliar, mas pode ser também o restante da biomassa. Se é uma cana, se for uma soqueira, onde tem ali a regeneração, né, a rebrota da cana naquele local, ela tem uma grande quantidade de biomassa também do talo da cana. A cana-de-açúcar ela tem muita biomassa, só que ela tem pouca biomassa verde. Diferente de um pasto, por exemplo, ele tem muita biomassa verde e pouca biomassa em talo. Tá? Então isso aqui é interessante a gente sempre estar analisando. Ó. Aqui, né, a gente tem essa área de cana, não sei se foi uma cana plantada, acredito que não, está com um pouco de ser cana só, tá? Que é da soqueira. Então aqui, ó, mesmo com a cana menos desenvolvida, ela deu um valor mais alto, porque você está levando em consideração a questão da biomassa do restante da vegetação. Já o NDVI já não enxerga tanto isso. Entendeu? O NDVI já não tem tanto. Agora, analisando a vegetação nativa, a gente tem aqui idade menor, né, um valor menor do EVI ali dentro da escala que a gente está trabalhando. Tá? Então, isso aqui também é de se analisar o porquê que dá isso daí, né, para o EVI. Porque você tem alguns descontos, né, você tem é outro tipo de análise. Tá?
Aqui é a mesma coisa, ó, a gente tem locais aqui que tem bastante vegetação, então tá batendo, né, um com o outro, também comparativo. Então aqui parece ser um dado um pouco mais afinado, refinado na verdade, né? Você pode ver, ó, aqui a gente tem uma variação, tal, mas aqui já não tem tanta essa variação. Ah, pode ser até também pelo tamanho aqui, pelo range de valores, tá? Então nós temos aqui esses dados que são de EVI. E aqui também a parte de cidade, né? Então você tem a parte de que tem a vegetação, você pode ver, o NDVI ele não identificou tão bem alguma vegetação dentro da cidade. O EVI já deixou bem claro onde você tem algumas vegetações. Ó. O EVI também aqui parece ser um campo de futebol. Entendeu que aqui o campo de futebol gramado tem bastante biomassa. Já o EVI já não. Entendeu? Então, isso daí são características dos índices, tá? Ah, um índice é melhor que o outro? Não. O que acontece é que um índice ele se complementa ao outro. Ele tem uma análise diferenciada do outro. A gente pode ver até aqui pela equação da Embrapa, pelo material da Embrapa, nós temos aqui ó, que ele está relacionado também com o índice de área foliar, tá? E aqui, ó, interessante, ó, enquanto o NDVI é sensível à presença de clorofila na vegetação, o EVI ele é mais responsivo às variações estruturais do dossel, incluindo o índice de área foliar, o tipo de dossel, a fisionomia da planta e a arquitetura do dossel. Então significa o quê? O NDVI está analisando parte de clorofila, vegetação, folha verde. O EVI não, ele tem toda a estrutura daquela vegetação, ele está analisando ali toda a vegetação, a forma da vegetação, a dispersão e tudo mais, mais refinado, de forma mais refinada. Então é por isso que a gente tem essas variações de dados, né? Outra aqui, outra área de cana, aí ó, aqui onde tem a massa verde, certo? Já para o EVI aqui, ó, já está muito mais verde. Por quê? Porque aqui já parece ser uma cana mais estruturada, mais desenvolvida. Então a vegetação aqui está muito mais desenvolvida. Ela dá um verdão, ela dá um valor bem alto. Né? Isso daí é interessante, ó. Ela dá um valorzão muito mais forte. Enquanto o NDVI, ele te dá um verde forte, sim, mas ele não... Mesmo assim ele chama atenção, né, tudo, mas você vê que o EVI ele entende como tudo aqui está muito mais uniforme. Né? E o NDVI ele tem, onde tem algum carregador, alguma curva de nível, né, que dá uma variação. Por quê? Porque curva de nível não tem vegetação, não tem mato. Aqui a gente já tem bastante mato. Então, muito interessante a análise desses dois índices, tá? Eu acho muito bacana. São complementares, são totalmente complementares. Né? Um não exclui o outro, um não tem informação certa e o outro informação errada, tá? Os dois estão com a formação certinha. E essa aqui sim é a cidade de Novo Horizonte, né? Então a gente tem aqui ó, umas variações, né, de vegetação, aqui tem vegetação ou não. Muito bacana aqui o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então falando um pouco aqui mais de índices de vegetação, de índices aqui para fazer análise de imagens de satélite. Gostando do vídeo, deixa aquele like, convido vocês a se inscreverem no nosso canal, toda semana tem vídeo novo. Agradeço bastante a audiência de vocês e convido também a conhecer a nossa empresa, Gamagel, entrando no site www.gamagel.com. E nos comentários, se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, ideias de pauta também me ajudam bastante. Tá? Pode deixar no comentário, estou sempre respondendo. Tá? Agradeço muito aí a comunidade aí do nosso canal que está muito ativa, sempre tem, todo dia tem comentário ali que a gente está respondendo. Muito legal, pessoal com bastante dúvida. Tá? Então isso aqui também gostei de fazer esse vídeo para mostrar algumas aplicações de imagem de satélite. Se vocês quiserem mais aplicações, cruzamento de bandas, cruzamento de mapas, álgebra de mapas também, eu posso passar para vocês. Então deixe no comentário, poxa, eu queria fazer um tipo de mapa, como é que faz um mapa tal, como é que eu correlaciono dados cartográficos no QGIS. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma série aí, falando um pouco, fazer até um estudo de caso, também parecido com o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.